Qual é a ciência por trás do aço de Damasco? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Edu, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Overmundo. Antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreva no canal, dá essa força aí pra gente e também não esquece de ativar as notificações, aperta esse sininho aí. Lembrando também que o canal Overmundo faz parte da rede UPC, link dos parceiros aqui na descrição do vídeo. Hoje nós vamos continuar uma série que a gente interrompeu um pouquinho por causa da questão do coronavírus, mas vamos continuar ela hoje, tá? Que é a ciência da cutelaria. Lembrando que eu não sou cuteleiro, eu sou apenas um colecionador. Caso você queira alguma informação de ordem um pouco mais prática, você vai achar em alguns canais. Vou indicar alguns, por exemplo, o canal do Lisandro Bertoni, canal do professor Eduardo Berardo e também o canal do Ricardo Vilar. Todo aço de Damasco é um aço que é feito pela junção, isso é, pela solda de diversas camadas de aços, tá? Ou de diversos pedaços de aços diferentes, que são, de certa forma, esticados e prensados a quente. O nome aço de Damasco, ele se refere à cidade de Damasco, na Síria, tá? E existem duas teorias do porquê desse nome. A primeira teoria diz que o aço ele era fabricado na Índia e no Sri Lanka, e os lingotes iriam para a Síria, e os cuteleiros da Síria faziam principalmente espadas com esse tipo de aço. A segunda teoria diz que não, que o aço ele era fabricado e já forjado na Índia e no Sri Lanka, e as espadas já eram levadas prontas para Damasco, na Síria, onde elas eram comercializadas para o restante do mundo. O aço de Damasco clássico ele começou a ser fabricado mais ou menos pelo século V depois de Cristo, e por volta de 1600, entre 1600 e 1700, a técnica já havia sido completamente perdida. Isso é, já não se fabricava mais aço de Damasco. E daqui a pouco eu vou explicar direitinho o porquê disso. Fazer esse tipo de solda entre dois tipos de aços diferentes sempre foi uma grande dificuldade. Por quê? Quando você aquece o aço a mais ou menos perto de 700 graus Celsius, o que acontece? O calor ele age como um catalisador com o oxigênio do ar. Então você forma na superfície desse aço a chamada carepa. Carepa, não careca. Essa carepa nada mais é do que ferrugem, do que o óxido de ferro que fica na superfície do aço. E quando você vai soldar duas peças que estão aquecidas, essa carepa ela age como se fosse um isolante. E ela não permite a solda, isso é, ela não permite a interpenetração molecular dos dois tipos de aço, um dentro do outro. Ela age realmente como se fosse um isolante. E é justamente por isso que quando você está com um portão velho de ferro que precisa de algum reparo, e você chama o serralheiro na sua casa para ele dar um ponto de solda, ele limpa aquela superfície oxidada do portão antes, ele passa um esmeril lá em cima para dar uma limpada, depois ele bate a solda, isso é, ele remove a camada oxidada. Se você for soldar alguma coisa em cima de camada oxidada de ferro, você não consegue soldar. E isso vale para o aço também. O aço de Damasco, como ele é feito em diversas camadas, isso é, essas camadas elas crescem em progressão geométrica, tá? Então, por exemplo, você começa um aço colocando 10 camadas de aço. Normalmente, os aços de Damasco modernos usam aço carbono e um aço carbono rico em níquel, para eles alternarem essas camadas. Depois a gente vai explicar direitinho lá para frente o porquê dessa questão do aço carbono rico em níquel, tá? Mas, por exemplo, se ele começa com 10 camadas, essas camadas são cortadas, vamos supor que o cuteleiro seccione apenas em duas, então de 10 vira 20, de 20 vira 40, de 40 vira 80, de 80 vira 160 e assim sucessivamente, tá? Portanto, o aço em Damasco é sempre um aço que ele é feito em
camadas, em finas camadas que são fundidas, esticadas, cortadas, dobradas, fundidas, esticadas, cortadas e dobradas. E essa disposição de 2 ou mais tipos de aço em camadas confere ao aço de damasco características muito interessantes para a cutelaria. Por exemplo, a primeira característica é um aumento muito grande da resistência mecânica e da flexibilidade. Exatamente. Quando você coloca 2 aços com características mecânicas diferentes e você os dispõe em camadas, basicamente você faz uma soma das características desses 2 aços. Então você tem um aço que tem uma maior flexibilidade, um aço que tem uma maior dureza. Normalmente você obtém uma faca com uma boa flexibilidade e uma dureza maior. As camadas também, elas ajudam na dispersão de forças, isto é, você pega uma faca de aço de damasco, você vai dar uma pancada em algum galho, em algum lugar, a força que corre pela faca, ela sofre uma melhor dispersão por causa dessas camadas, portanto você diminui o risco de fratura da faca. Você também diminui o risco, por causa disso, do fio virar, de danificação do fio. Isso é, a faca de aço de damasco, ela retém mais fio. Lembra que eu falei no outro vídeo que o fio da faca ele é composto por um microserrilhado? Então o que acontece? Como a faca é feita em camadas, você vai ter parte do microserrilhado, por exemplo, em aço níquel e parte do microserrilhado em aço carbono. Como o aço níquel é um pouquinho mais mole que o aço carbono, todas as vezes que você for usar a faca, o aço níquel vai se desgastar um pouquinho mais que o aço carbono. Então o microserrilhado vai ficando cada vez mais evidente. Isso é, a faca ela retém muito mais corte após a afiação, porque cada vez que você usa, você evidencia o microserrilhado dela. Obviamente, existe um limite para isso, tá? Mas, de toda forma, nota-se que as facas em aço de damasco, elas têm uma retenção de fio um pouco melhor que as facas de aço carbono. E a outra característica é que as facas de aço damasco, elas são muito bonitas, tá? O cuteleiro que sabe trabalhar com damasco, ele sabe fazer alguns padrões de damasco. Esses padrões, eles são realmente muito bonitos e dão bastante trabalho para fazer. A gente vai ver daqui a pouco como é que se faz uma faca, um pequeno resumo, e a gente vai ver que realmente o trabalho que dá é bastante, por isso que as facas de aço de damasco também são mais caras. Em relação à história, não se sabe como os antigos resolviam o problema da carepa, não careca, das espadas de aço de damasco daquela época, tá? Porque você não tinha bórax naquela época, que é uma substância que faz esse isolamento do oxigênio, tá? E muito menos o querosene. Sim, você pode usar o bórax ou o querosene para fazer esse tipo de coisa. E esse é um mistério que até hoje ninguém conseguiu explicar direito. Existem algumas teorias em relação a isso. A primeira teoria diz que a própria jazida de ferro existente no Sri Lanka e na Índia, na época do qual eram retirados o minério de ferro para fazer o aço de damasco, podia ser uma jazida um pouco diferente. Então você formava menos carepa na hora de você fazer a fundição, na hora de fazer o lingote do aço. A segunda teoria para o desaparecimento é em relação ao seguinte: o que acontece? Naquela época, principalmente não tanto para o final, mas mais para o começo, as guerras eram travadas principalmente em lutas de arcos, flechas e espada contra espada. Portanto, você ter uma espada de aço superior era muito importante na guerra, tá? Havia alguns relatos de cavaleiros cruzados, quando eles chegaram lá pelo ano 900, 1000 e pouquinho, na Terra Santa, para fazer aquela reconquista durante as cruzadas. Eles diziam que as espadas dos sírios na época, né, dos muçulmanos na época, conseguiam chanfrar as espadas cruzadas. Isso é, na hora que uma espada se chocava com a outra, a espada cruzada fazia um dente, ela chanfrava, ela se deformava em contato com as espadas sírias. Por que isso aí acontecia? Porque as espadas sírias muitas vezes eram feitas de aço de damasco. E os cruzados ficaram impressionados com isso, né? Porque a metalurgia na Europa, apesar de avançada, não chegava aos pés da metalurgia árabe na época. E isso aí fazia toda a diferença, tá? Era muito comum, por exemplo, relatos
de que aquela espada clássica árabe, que é chamada cimitarra, né, que é aquela espada que é curva e a parte da ponta pode ser até inclusive um pouquinho mais larga, ela cortava inclusive aquelas cotas de malha que os cavaleiros cruzados usavam, né? Ela cortava aquilo como se fosse um tecido, justamente por serem de aço de Damasco. Entretanto, eram pouquíssimas pessoas que dominavam a técnica, tá? E quando muito pouca gente domina a técnica, isso aí com o tempo acaba se perdendo. A terceira teoria também diz em relação ao aparecimento das armas de fogo. Isso é, quando as armas de fogo apareceram lá por volta do ano 1500, 1400 e pouco, 1500, a guerra ela começou a mudar de figura. Isso é, os embates entre espadas foram diminuindo e se preferiu realmente atirar na outra pessoa, porque era uma distância considerada segura. Então o que acontecia? Poderia vir aquela carga de cavalaria ou aqueles soldados árabes vindo na direção dos europeus, por exemplo, e eles davam uma carga de tiro neles e matava basicamente metade, né? Porque daí não importava se você estava com espada de um aço melhor ou não, a bala pegava no soldado e matava, né? Obviamente, os combates de espada dentro das guerras eles ficaram não comuns, mas eles foram diminuindo até os anos 1800, tá? A partir do século XX, você não ouve mais relatos de combates de espadas em guerras, tá? Houve também uma outra questão. Pelo próprio desenvolvimento das armas de fogo, a metalurgia se desenvolveu muito, tanto é que hoje em dia você tem tipos de aços especiais feitos pela indústria metalúrgica moderna que têm qualidades superiores à do aço de Damasco. Então, na verdade, não houve mais uma necessidade. A técnica, com o tempo, realmente ela se perdeu. Por volta de 1973, um ferreiro americano, Bill Moran, ele desenvolveu o aço de Damasco moderno, tá? Que é a técnica que eu vou descrever bem a grosso modo aqui para vocês. Normalmente essa técnica você usa dois tipos de aço. Você pode utilizar o aço carbono, certo? E um aço carbono rico em níquel. A gente vai entender direitinho o porquê. Então você coloca normalmente uma camada de aço carbono, uma de aço rico em níquel. Alguém vai falar aço níquel, tá? Mas é um aço carbono rico em níquel, tá bom? Um aço carbono, um aço níquel, um aço carbono, um aço níquel, ou então uma de aço carbono, duas de aço níquel. Aí depende do padrão que você vai querer fazer na sua faca de aço de Damasco, tá? E isso aí, normalmente ele é soldado num vergalhão de aço, tá? Que é para você poder manipular lá dentro da forja. Você coloca isso na forja, você aquece até mais ou menos uns 700 graus, você remove aquilo da forja, aquilo está em rubro, aquilo tá vermelho, está amarelo. Daí você joga o bórax em cima daquilo lá, tá? Jogou o bórax em cima daquilo lá, você volta para a forja até ele ir na temperatura de 1100 graus, que é a temperatura crítica para o forjamento de aço de Damasco. E o que o bórax vai fazer? Tá? O bórax ele vai evitar que aquela camada oxidada de carepa, não careca, que ela se forme, tá? Então, em vez de você ter aço, a camada oxidada da carepa e outro aço, você vai ter aço com aço, certo? Então, na hora que você tira aquilo da forja e leva para uma prensa, ou para um martelete, ou mesmo para um martelo manual, você vai, na hora que você aplica pressão nessas duas camadas que estão extremamente aquecidas, na superfície delas você vai ter uma interpenetração dos dois tipos de aço. E isso que é a solda, tá? Então você vai soldar aqueles pedaços de aço. Daí aquilo é aquecido novamente, você aplica a pressão ou na prensa ou no martelete, daí você vai esticando isso, porque afinal o aço está maleável, espera esfriar um pouquinho, corta, dobra ele, certo? Só que antes de você cortar e dobrar, fazer um outro sanduíche, você tem que dar uma limpada, porque na parte externa, isso é, na parte interna entre um aço e outro, a carepa não forma, mas na parte externa ela forma um pouco. Então você tem que lixar aquilo, esmerilhar aquilo de novo, fazer um outro sanduíche e o processo volta novamente. Aquece a 700 graus, coloca o bórax, certo? Volta até a temperatura crítica, prensa, estica, espera esfriar, corta, dobra de novo, solda,
leva a 700 graus, tira, coloca de novo o bórax. Então é um processo que é um processo bastante demorado e trabalhoso, tá? Enquanto às vezes uma faca, um bom cuteleiro faz num dia, certo? Ou alguns fazem até em menos tempo, uma faca de aço de damasco é mais complicada, você demora mais tempo para fazer. Você pode também substituir o bórax, somente na fase mais inicial, por querosene, tá? O que acontece, só que o querosene, o que acontece? Você tem que esperar a peça esfriar bem antes de colocar lá. Isso é, você não pode, você tem que passar no querosene com ela fria e colocar na forja. Porque se você pegar aquela peça ao rubro e enfiar no balde com querosene, você vai tacar fogo na sua oficina, tá? Porque o querosene ele pega fogo e pega fogo muito bem. Então, é uma técnica com querosene, é uma técnica diferente, tá? E o bórax, por causa disso, ele é mais fácil de ser utilizado. E pela pesquisa que eu andei fazendo, parece que o resultado é ligeiramente melhor também. Fora que parece que financeiramente o bórax, por causa disso, ele vale mais a pena. Bom, depois que você já forjou a sua lâmina, você vai dar os acabamentos normais, tá? Tipo na lixadeira de cinta, você vai esmerilhar algum detalhe mais grosseiro que você queira tirar mais rapidamente. Isso aí, você vai dar aquele acabamento normal como você faz numa lâmina comum, tá? Daí você vai temperar essa lâmina, você vai revenir ela depois, tá? A gente tem um vídeo aqui de tratamento térmico, tá? Depois você dá uma olhadinha lá sobre isso, tá? Vai fazer a têmpera, depois você vai revenir essa lâmina. E daí você vai dando aquela sequência de acabamentos. Aí você tem que fazer a revelação do aço de damasco. Por quê? Porque nessa fase você não vê quase desenho nenhum no aço de damasco. Basicamente você não vê desenho a olho nu, tá? Isso é, você olha para o aço, ele parece uma lâmina de aço carbono bem comum. E como é que você vai fazer isso? Você vai usar duas substâncias, tá? A primeira é o percloreto férrico, tá? O percloreto férrico é um tipo de um sal e que ele tem a capacidade de atacar, isso é, de dissolver e dissolver muito o aço carbono e dissolver muito pouco o aço níquel. Lembra que eu te falei, certo? Que é um sanduíche de aço carbono com aço níquel, tá? Aquele aço carbono rico em níquel, tá? Lembrando. Então aquilo é um sanduíche. Então o que acontece? Você tem o aço carbono e você tem o aço níquel aqui. Quando você mergulha a faca no percloreto férrico, o aço carbono ele vai ser atacado, então ele vai ficar como se fosse num baixo relevo. E o aço rico em níquel vai ficar aqui em cima, basicamente sem ser atacado. Então o aço carbono ele desce um pouquinho, fica num baixo relevo, e o aço níquel fica aqui em cima. O cuteleiro pega, lava isso direitinho, certo? Tira bem o excesso. Daí ele vai mergulhar isso numa solução de fosfato de manganês, tá? O fosfato de manganês ele é um banho protetivo, isso aí, ele forma uma camada escura sobre a faca. Já ouviu falar de facas fosfatadas? São aquelas facas pretas? Então, esse é o fosfato de manganês. Ele é utilizado, inclusive, para você diminuir a oxidação do aço carbono, tá? Então, ele vai mergulhar tudo aquilo no fosfato de manganês, vai tirar, e a faca vai sair preta. Exatamente, ela vai sair toda preta. Por quê? Porque o fosfato de manganês ele vai pegar tanto na parte do aço carbono quanto na parte do aço rico em níquel, tá? E aí que vem a revelação mesmo. Você vai lá tirar aquele excesso, daí você vai pegar uma lixinha 1200, 1400, aí cada cuteleiro tem uma manha para fazer, tá bom? E você vai passar nessa faca. Normalmente é uma lixa d'água que você passa, tá? O que acontece? Lembra que eu falei que está em baixo relevo? Então o que acontece? Está tudo preto, certo? Aqui está o aço níquel e aqui está o aço carbono. Na hora que você passar a lixa, onde você vai remover o fosfatado, vai ser só em cima do aço níquel. No aço carbono você não vai remover. Por quê? Porque a lixa ela vai passar por cima. Ela vai tangenciar por cima, não vai ter contato aqui. Então o que acaba acontecendo? Você começa aí a revelar o aço de damasco, tá? O que vai acontecer? A parte do aço níquel vai ficar polida e a do aço carbono vai continuar preta. E aí que realmente revela o padrão do desenho que o cuteleiro quis fazer, tá? É um processo bastante interessante, um processo
muito trabalhoso, por isso que essas facas são mais caras. E como é que você faz esse tipo de padrão? Aí depende, durante o forjamento, de como você corta o lingote, de como você o remonta, tá? Depende se você faz marcas, né, durante o forjamento, certo? Se você pega uma broquinha, se você faz algumas pequenas marcas com broca nesse lingote antes de dobrá-lo, aí faz inclusive aquele padrão de damasco de gotas de chuva, que é um padrão bem bonito também, tá? Então, isso aí vai depender de como o cuteleiro ele monta. Por exemplo, tem cuteleiro que faz o sanduíche clássico. Tem cuteleiro que pega o lingote e torce ele. E depois dobra ele. Tá? Corta e dobra. Então, depende de uma série de técnicas que esses cuteleiros especializados em damasco têm e fazem. Tá? E é uma coisa muito interessante isso daí, tá bom? Porque demanda anos de estudos e principalmente muita experimentação, é verdade. Para você fazer um bom damasco, além de você ter que estudar esses padrões e de você aprimorar a sua técnica, a sua sensibilidade para fazer ele, você precisa experimentar muita coisa também. Por isso que os padrões são basicamente infinitos. Existe um outro tipo de aço de damasco que é chamado damasco em caixa, tá? Essa técnica ela constitui da seguinte forma: é uma caixa de aço doce, certo? O que é um aço doce? É um aço que não é temperável, certo? É um aço que você pode aplicar tratamento térmico nele que ele não endurece, tá? Então é uma caixa de aço doce, certo? Normalmente é uma caixinha compridinha, ela tem uma abertura aqui em cima. E lá dentro dessa caixa você coloca alguns tipos de aços diferentes. Por exemplo, alguns tipos de aço carbono. Você pode colocar parafusos de aço carbono, você pode colocar anéis de aço carbono, qualquer coisa que você possa colocar, tá? E depois você joga aquilo lá, um pó de aço, certo? Misturado com bórax, que é justamente para você não formar a carepa lá dentro, tá? Daí vem a tampinha, você fecha essa caixinha, você solda essa caixa. E é importante, você tem que fazer um furinho com a furadeira nessa caixa antes de levar para a forja. Por quê? Porque por mais que você tenha compactado isso tudo, sempre sobra um pouquinho de ar lá dentro, tá? E se você colocar essa caixa com um pouco de ar dentro da forja, e se a temperatura vai a 700, aquele negócio fechado, é capaz da caixa estourar e você estragar a sua forja, ou então você se machucar com isso, tá? Então você tem que fazer um furinho na tampinha ou então na lateral para que aquele ar tenha um local de escape. Depois isso aí é levado no martelete ou na prensa ou no martelo, certo? Para você dar aquela solda inicial. Depois de dar essa solda inicial, o que você faz? Você vai com uma esmerilhadeira ou com martelo e um formão, você remove essa caixa e aí você continua trabalhando ela como se fosse um lingote de aço de damasco normal. Dá uns padrões também muito interessantes, tá? Existe um canal de um ucraniano, o nome do canal é Shurap. É um ucraniano que ele trabalha muito com isso, tá, gente? Vocês entrem lá, ele faz uns aços padrão de damasco, por exemplo, com aquele fio de aço que vai dentro de pneu de moto. Tá? Uma coisa de doido assim que ele faz. Então ele faz uns padrões bem bacanas e bem interessantes mesmo. Tá? Eu recomendo isso aí. De qualquer forma, uma faca de aço de damasco é uma das coisas mais bonitas que você pode ver na cutelaria. Tá? Esses padrões, eles são lindos, esses padrões. E o bom cuteleiro, ele consegue controlar esses padrões de forma muito bem feita, tá? Ele consegue ter uma previsibilidade final no seu trabalho muito grande, tá? São facas caras, uma faca de aço de damasco aí, você não paga menos que R$ 1.100, R$ 1.200, tá? Esse é um preço mínimo disso aí, tá bom? Mas para quem coleciona, realmente vale a pena. É um pequeno tesouro que você pode ter lá na sua coleção. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa um likezinho aí pra gente, certo? Deixa o seu comentário, a gente quer ouvir a sua opinião, tá bom? Não se esqueça mais uma vez de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho das notificações, tá bom? E é isso aí, pessoal. Canal Overmundo, tudo que existe passa por aqui. Valeu!